Olá, povo de Deus, quinta-feira da Semana Santa, celebração da instituição da Eucaristia e do serviço como marca de todos os ministérios na igreja, o grande lava-pés. O texto da primeira leitura é do segundo livro da Bíblia, o Êxodo, que significa saída, memória da saída dos israelitas do Egito, libertos da escravidão por Deus, que viu a opressão que o povo estava submetido, ouviu o seu clamor e desceu para libertá-lo. O êxodo se deu em 1250 a.C., porém o nosso texto, como todo o livro do Êxodo, foi revisado pelo povo de Deus depois do exílio da Babilônia por volta de 450 a.C. Ao reescrever sua história, o redator final mesclou dois eventos no texto de hoje: a ceia do povo e a matança dos primogênitos, a última praga antes deles saírem do Egito. A descrição desta ceia passou a ser contada de pai para filho em memória da libertação do povo da escravidão do Egito. Por isso, pães sem fermento, simbolizando a urgência, ervas amargas, simbolizando a amargura da escravidão, cinto amarrado, sandália aos pés, cajado na mão, tudo às pressas, pois o Senhor vai passar ou saltar as casas marcadas com o sangue do Cordeiro. Isto é a Páscoa. O Senhor que passa ou salta. O núcleo central está no fato de que se trata uma refeição. Aqui está descrito no contexto de uma refeição. Para o oriental, a refeição tomada em comum, família, vizinhos, tem um significado mais profundo do que para nós ocidentais. É mais que uma simples reunião de amigos. Basta recorrer às diversas refeições que há na história dos patriarcas, nas histórias antigas. Essa tradição chegou até o tempo de Jesus, e já com um acréscimo de uma oração antes e outra oração depois da refeição. Quando a família se reunia para a refeição, o pai tomava o pão, levantava de modo que todos pudessem ver, e em nome de todos os presentes ele rezava: louvor a vós, Senhor nosso Deus, Rei do mundo, que fazeis nascer o pão da terra. E todos diziam amém. Daí ele partia o pão, distribuía a todos, e quando ele comia o seu pedaço, então era dada a ordem para que todos também o fizessem. No final da refeição tinha a oração de agradecimento. O pai, ainda assentado, rezava: louvemos Javé, nosso Deus, ao qual pertence tudo o que acabamos de comer. E depois levantava o cálice e fazia uma outra oração, como essa: nós vos agradecemos, Senhor nosso Deus, por nos terdes dado em posse uma terra vasta e boa. E todos diziam amém e participavam do cálice que era repassado a todos eles. A refeição em Jesus ganha novos significados. Assentar-se à mesa com Jesus é algo mais. É proclamação do início do tempo da salvação. É surpreendente que entre os comensais de Jesus, diferentemente da refeição antiga, se encontrem pecadores e publicanos. Pois, aceitando-os à sua mesa, Jesus proclamava de modo mais claro e também mais escandaloso que é vontade de Deus acolher os pecadores. Os filhos que estavam perdidos podem voltar hoje mesmo e assentar-se à mesa do Pai. Era esse o significado. Então, com Jesus, se inaugura um novo tempo, tempo da salvação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, 7 seguintes, dá um sentido que nos ajuda a entender bem nossa missão, que é um contexto também de refeição aí em Paulo. Ser cristão significa achar-se na luz da Páscoa. Ser cristão é ser libertado do fermento do pecado. E no texto de hoje, 1 Coríntios 11, 23 e 26,
que eu recomendo que se leia mais, o capítulo 11, depois do 23, como é o relato mais antigo da ceia eucarística no Novo Testamento. É anterior aos evangelhos, claro, é Paulo. E Paulo descreve o núcleo da ceia pascal de Jesus, onde ele se dá em corpo e sangue, o pão e o vinho. Isso Paulo aprendeu que era para ser feito em memória de Jesus. E que todas as vezes que os cristãos a celebrassem, estariam proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Então, é uma memória permanente, constante. E com as palavras, isto é meu corpo e isto é meu sangue da aliança, Jesus se dirige diretamente a cada um dos discípulos, prometendo-lhes que terão parte na sua morte, que agora tem um sinal salvífico de salvação. E com a promessa de torná-los participantes de sua obra de salvação, ele faz dos discípulos os representantes do novo povo de Deus, ao qual fazemos parte quando decidimos seguir Jesus em nossa vida, quando decidimos assumir os compromissos assumidos lá no nosso batismo. E o texto de João hoje, João 13, de 1 a 15, que é o começo da segunda parte do Evangelho de João, o livro da glória, a ceia é totalmente diferente do relato de Marcos, Mateus e Lucas. Aqui não aparecem as palavras do pão e do vinho, porque João, do pão, ele trata no capítulo 6, com um longo discurso sobre o pão da vida. E o capítulo 15, na questão do sangue, é a videira. Então nós temos 6 e 15, os dois capítulos de João, que tratam do corpo e do sangue, do pão e do vinho. E na ceia de João aparecem, então, algumas coisas interessantes hoje, rápido. Primeiro, chegou a hora de Jesus. E antes da Páscoa, ele quis celebrar a sua Páscoa antes da Páscoa judaica, ele quis celebrar a sua Páscoa com os seus discípulos. E surpreendentemente, porque ninguém ia esperar que Jesus fizesse isso nessa ceia, ele faz o gesto, cinge também a sua cintura, o seu cinto, os seus rins, que eles falam, toma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. É um gesto que os escravos faziam, lavando os pés dos visitantes da casa dos seus patrões. Então, é um gesto inédito de Jesus. E com esse gesto, Jesus deixa para todos nós o serviço como o grande exemplo para todos que queremos segui-lo. A autoridade para Jesus é serviço e não posto de mando. O mestre dá o exemplo para que o imitemos. Vim para servir, não para ser servido. Então, esta celebração belíssima da quinta-feira, que popularmente o povo chama a celebração do lava-pés, então nós temos a instituição da Eucaristia, recordando a ceia judaica, a Eucaristia de Jesus. Temos o relato mais antigo do Novo Testamento com Paulo aos Coríntios, e temos em João esse exemplo fantástico que Jesus dá, lavando os pés dos discípulos, mostrando para todos nós que é o serviço que nos distingue. Cristão é aquele que serve, não é aquele que manda. Também se costuma dizer que Quinta-feira Santa é o dia da instituição do sacerdócio. Deus abençoe a todos os sacerdotes que entendam que ser sacerdote é servir. E há um sacerdócio que é de todos, que nós assumimos no nosso batismo. Todos nós temos esse sacerdócio existencial. Coloquemo-nos, então,
a serviço uns dos outros como uma prova de amor. Um beijo no seu coração.